O propósito desses vídeos é fortalecer os conteúdos dados em sala sobre combinação linear e independência linear. Bom, o que seria uma combinação linear? Toda vez que eu pego, por exemplo, um vetor V, tá? Em qualquer espaço aí, Rn, e um vetor W, e eu multiplico esses vetores por escalares, por exemplo, alfa e beta, o que eu consigo são múltiplos dos dois vetores. E se eu somo isso, o que eu consigo então é uma combinação linear entre os vetores V e os vetores W, ok? Multiplicar por escalar e fazer a soma. Na verdade, pode até ser uma subtração, mas isso fica subtendido no próprio escalar que eu tomar aqui. Na hora que eu pego múltiplos de vetores e somo, pode ser mais de 2, aqui eu só estou dando um exemplo, eu consigo então, como resultado, um outro vetor que eu posso chamar, por exemplo, de U. Então, nesse caso aqui, o que eu estou afirmando é que U pode ser escrito como uma combinação linear de V e de W. Só que, por exemplo, se eu passar o W para o outro lado e o alfa dividindo, eu também vou conseguir escrever V como uma combinação linear de U e de W. Então, na verdade, os vetores U, V e W, existe uma dependência linear entre eles. Um sempre pode ser escrito como uma combinação linear de outros. Então, lá no livro do Reginaldo, que é o que a gente está usando, tem a definição, então, formal do que é combinação linear. Eu quero escrever um vetor V qualquer como uma combinação linear de V1, V2, até VK. Como que isso é feito? Isso é feito se eu consigo escrever V como múltiplo escalar de todos os vetores dados, né, somados aqui. Se isso pode ser feito, ou seja, se existem esses escalares, tal que V pode ser escrito dessa forma, nós falamos que V é combinação linear desses vetores, ok? Vamos dar um exemplo aqui para a gente conseguir visualizar o que acontece. Eu posso me perguntar, por exemplo, se o vetor V1 lá no R4, ou seja, de coordenadas menos 3, 6, menos 10 e menos 2 é combinação linear. Então eu posso perguntar se V1 ele é combinação linear dos vetores V2 igual a 1, 2, menos 1 e 0, e V3 igual a 3, 0, 2 e 1. Eu estou me perguntando se isso é possível. Quando a gente tem dois vetores somente, é fácil verificar se um é combinação linear de outro, né? Se eu tenho, por exemplo, V2 e V3, quando que eles seriam combinação linear do outro? Como se eu tivesse a combinação linear estabelecida, só que entre dois vetores. Então, eu tiraria o W da jogada, só trabalharia com U e com V. E a combinação, então, vai existir só em termos do múltiplo escalar. Então, dois vetores. Se eu tenho dois vetores, um é combinação linear do outro somente se um for múltiplo do outro. Mas quando eu tenho três vetores, para me verificar se existe essa combinação linear, eu preciso me perguntar se eu consigo escrever o V1 como um escalar vezes um V2 mais um outro escalar vezes o vetor V3. Se eu conseguir encontrar valores dos escalares x2 e x3, tal que isso seja verdade, então V1 é combinação linear de V2 e V3. Se eu não conseguir isso, significa que eu não vou conseguir fazer com que o V1 dependa linearmente de V2 e V3. Para fazer isso, eu preciso resolver essa equação. Então, vamos colocar aqui os valores que a gente tem, né? Que é de V1, V2 e V3. O que eu tenho aqui? O meu V1 é menos 3, 6, menos 10 e menos 2, igual a x2, que é o que eu quero determinar se existe, que multiplica o V2, que tem coordenadas 1, 2, menos 1 e 0, mais um x3, V3, que tem coordenadas 3, 0, 2 e 1.
E aí, então, a gente vai ficar com menos 3, 6, menos 10 e menos 2 igual. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Primeira coordenada, x2 vezes 1, x2 mais x3 vezes 3. Então, eu teria x2... E o mouse começou a dar problema aqui. x2 mais 3x3. Próxima coordenada, 2x2, 0 no x3. Então, aqui eu teria 2x2. Próxima coordenada, menos x2, 2x3. Então, vai ficar menos x2 mais 2x3. Última coordenada, x2 vezes 0, 0. x3 vezes 1, x3. Bom, o que acontece é que é uma igualdade de vetores, então eu vou ter que igualar coordenada a coordenada para isso fazer sentido. Então, aqui nós vamos ficar com x2 mais 3x3 igual a menos 3. x2 mais 3x3 igual a menos 3. Depois, 2x2 igual a 6. Depois, menos x2 mais 2x3 igual a menos 10. E depois, x3 igual a menos 2. E aí, eu tenho que resolver esse sistema. Só que já sai para mim aqui, ó, o valor do x3 igual a menos 2. E o valor do x2, fazendo essa conta aqui, ó, a gente chega que o x2 é igual a 3. Só que isso tem que satisfazer as outras duas equações, senão o sistema fica impossível. Então, a gente vai só verificar se isso aqui está valendo. Olha, x2 é 3. Se eu fizer 3 mais 3 vezes menos 2 é menos 6. 3 menos 6 menos 3, ok. Agora, menos x2. x2 é 3, então vai ficar menos 3 aqui. Ó, o 2 está no lugar errado, gente. Desculpa aí, aqui é x2, mas o 2 é embaixo, né? O índice. Então, eu tenho menos x2, que é 3, então vai ficar menos 3. Isso. E aqui, o que eu vou ter? Mais 2 vezes x3. Então, menos x2, né? Vai ficar menos 3 mais 2 vezes x3, menos 4. Menos 3 menos 4 é menos 7 e não menos 10, como tá aqui. Então, nessa linha falha, o que indica que eu não consigo x2 e x3 que satisfaça as quatro linhas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, para esses vetores, não existe combinação linear. O V1, do jeito que está, ele não é combinação linear de V2 e de V3, tá bom? Agora, vamos pegar um que dá certo para vocês visualizarem. Na verdade, se eu trocar aqui o menos 10 por menos 7, a coisa vai funcionar, né? Se eu pegar agora V1 igual a menos 3, 6, menos 7, menos 2, o V2 igual a 1, 2, menos 1, 0, e o V3 igual a 3, 0, 2 e 1, e fazer a mesma pergunta, será que V1 é combinação linear de V2 e V3? Ou seja, eu tenho que resolver x1 igual a x2 V2 mais x3 V3. Isso aqui vai virar um sistema idêntico a esse sistema, só que aqui, no caso, em vez de termos igual a menos 10, né, foi só essa coordenada que eu troquei, ó. Eu troquei aqui o menos 10 por o menos 7, o V2 e o V3 ficaram os mesmos, então o meu sistema vai ser x2 mais 3x3 igual a menos 3, 2x2 igual a 6, só que agora menos x2 mais 2x3 igual a menos 7 e x3 igual a menos 2. Então, seria a mesma coisa, só que no lugar do menos 10 que eu teria ali, eu coloco menos 7. Nesse caso agora, o x3 igual a menos 2 e o x2 igual a 3, que sai dessa equação aqui, os dois, né, vão satisfazer as 4 linhas. Então, realmente, vai existir uma combinação linear. Ou seja, eu posso escrever o V1
como sendo x duas vezes o V2, o nosso x2 é 3, então ele é 3 vezes o V2, e o x3 é quanto? Menos 2. Menos 2 vezes o V3. Eu consigo, então, uma combinação linear envolvendo V1, V2 e V3. Lógico, né? Usando agora esse valor para V1, esse valor para V2 e esse valor para V3. Então, o V1, o V2 e o V3, eles passam a ser dependentes um do outro com relação a essa estrutura que a gente conseguiu aqui, ó. Eu consigo escrever um vetor em função de outros dois, ok? Uma coisa interessante nesse tipo de conta que a gente faz é esse resultado que a gente tem aqui, ó. Ao invés de fazer essa análise em termos de sistema, a gente pode olhar simplesmente para a forma vetorial desse sistema. Como assim? Como assim a gente pode fazer isso? O que eu fiz? Na hora que eu faço, me pergunto se V1 é igual a x2V2 mais x3V3, na hora que eu me pergunto se isso aqui é possível, eu vou fazer contas e chegar naquele sistema ali, ó. Eu chego no sistema x2 mais 3x3 igual a menos 3, 2x2 igual a 6, menos x2 mais 2x3 igual a menos 7 e x3 igual a menos 2. Eu quero transformar esse sistema num sistema AX igual a B, ok? O que a gente faz então? A gente constrói a matriz do sistema. Quais são as coordenadas aqui, os coeficientes, desculpa, nas variáveis x2 e x3. Então, aqui nós teríamos 1x2, 3x3, aqui embaixo 2x2, 0x3, aqui embaixo menos 1x2 e 2x3, e aqui nada em x2, 1 em x3. Isso aqui seria a minha matriz A. A minha matriz X é a matriz coluna com as variáveis, que no caso são x2 e x3. E o B é a matriz também coluna dos termos independentes, né? Que é menos 3, 6, menos 7 e menos 2. O que a gente pode notar aqui é que ao invés não, né? Quando eu me pergunto se existe uma combinação linear de V2 e V3 para conseguir V1, olha o que acontece. Eu posso já de cara passar para esse sistema matricial aqui, ó, onde a primeira coluna correspondente à variável x2 que eu quero determinar é exatamente o vetor V2. Olha lá o vetor V2. 1, 2, menos 1, 0. 1, 2, menos 1, 0. A próxima coluna seria correspondente à variável x3, é exatamente o vetor V3. 3, 0, 2 e 1. 3, 0, 2 e 1. Esse aqui é o V3, ok? E aqui, a matriz coluna B vai ser o vetor V1, que eu quero saber se ele é combinação linear dos outros dois. O V1 é menos 3, 6, menos 7, menos 1. Então, aqui está o meu vetor V1. Então, perguntar se V1 é combinação linear de V2 e V3 é a mesma coisa de perguntar se no sistema AX igual a B, o vetor B, que aqui está fazendo relação com o V1, é combinação linear das colunas de A, que são os vetores V2 e V3. Olha só, é exatamente o que está propondo esse resultado. Se eu tenho uma matriz A, uma matriz B e um sistema AX igual a B, se eu consigo uma solução para esse sistema aqui, ó, AX igual a B, o que eu consigo quando esse sistema tem solução são os valores das variáveis, que são os escalares da combinação linear. Então, se eu tenho solução para o sistema, eu posso afirmar que o vetor B
é combinação linear das colunas de A. Porque nas colunas de A ficam exatamente os vetores em questão. Então, quando eu pergunto se um vetor é combinação linear de outros dois, é a mesma coisa pelo que a gente fez, né, de resolver um sistema. O que é resolver o sistema também? É perguntar se, né, o vetor coluna B aqui do sistema X igual a B é a combinação linear das colunas de A formada pelos vetores em questão. Seria só uma forma mais rápida e prática de verificar a combinação, se existe a combinação linear, em vez de passar por esse processo de multiplicar por escalar, montar o sistema e resolver, você já consegue rapidamente estruturar esse sistema para conseguir achar a solução. Se a gente fizer aqui o produto das linhas dessa matriz A por x2, x3, a gente volta exatamente no sistema.